Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais um Spotlight, o webcast mensal da EFI Group by EPSA. Este é um formato recorrente que é transmitido no último dia útil de cada mês e onde exploramos os principais temas expostos em artigos e outras publicações feitas pela nossa equipa técnica. Na segunda metade deste formato, também fazemos a análise das últimas calls disponíveis, analisando a nossa newsletter de calls que, falando neste tema, caso não seja subscritor ainda na nossa newsletter, poderá fazê-lo nos comentários aqui disponíveis, que o link estará lá para possivelmente acederem. E deixar também nota que esta é uma newsletter que é enviada todos os meses, na quinta-feira, na última quinta-feira útil de cada mês, e onde estão expostas as principais oportunidades de financiamento, quer a nível nacional, quer também a nível europeu. Portanto, se tem interesse em conhecer mais oportunidades de financiamento, seja a nível nacional, quer a nível europeu, pode ficar connosco até ao final da sessão, porque vamos explorar esta mesma newsletter que fizemos o envio na passada quinta-feira, está bem? Portanto, sem mais demoras, vamos abordar então aqui os principais temas que nos trazem aqui hoje, que será, em primeiro lugar, sobre o benefício fiscal ICE e ainda sobre o programa de trabalhos da EFRAG para o ano 2026. Portanto, para o primeiro tema, chamava aqui o Pedro Coelho, que escreveu um artigo sobre este benefício fiscal. Olá, Pedro, bom dia. Bom dia, Manuela. Obrigado. Olá, Pedro, obrigada pela tua disponibilidade. Pedro, neste artigo sobre o incentivo à capitalização das empresas, ou mais conhecido por ICE ou ICE, destacas aqui como um instrumento fiscal mais estratégico para reforçar a solidez financeira das empresas portuguesas, incentivando aqui ao financiamento através de capitais próprios, no lugar, por exemplo, de recorrer ao recurso excessivo de crédito bancário. Este regime permite deduzir ao lucro tributável uma percentagem dos aumentos líquidos de capitais próprios que sejam elegíveis, abrangendo operações como aumentos de capital, retenção de lucros, entre outros. Portanto, falamos aqui que, além de uma poupança fiscal direta, apresentas o incentivo como uma ferramenta de planeamento financeiro e crescimento sustentável das empresas. Portanto, Pedro, neste seguimento gostava de colocar aqui algumas questões, está bem? Para explorarmos um Sim, bocadinho claro. mais este benefício fiscal, que é, dentro da realidade nacional, existem vários benefícios fiscais disponíveis para as empresas portuguesas. Portanto, questionava-te o que é que torna aqui o ICE como um benefício fiscal mais peculiar ou único. Muito bem. O ICE é um benefício que é aqui diferente da maioria dos benefícios fiscais que existem em Portugal. Nós normalmente estamos habituados a benefícios fiscais mais ligados ao investimento ou a despesas específicas. Aqui neste caso não. Ou seja, o ICE atua ao nível e na forma como a empresa se financia. Ou seja, incentiva diretamente o reforço de capitais próprios em vez do recurso à dívida. Isso é muito relevante no contexto português, onde as empresas têm tradicionalmente níveis de endividamento muito elevados, e no fundo não estamos a falar só de uma poupança fiscal, estamos a falar aqui de um instrumento que promove e possibilita que as empresas fiquem mais sólidas, mais autónomas, e por isso eu diria que é aqui um benefício de que vai além da componente fiscal e tenha inclusive uma componente estratégica nas empresas. Obrigada, Pedro. No teu texto referes ainda que existem, como nos outros benefícios fiscais, algumas restrições e condições que também devem ser asseguradas. Sendo o foco deste regime os aumentos de capital, pergunto se todas as entradas de capital são consideradas elegíveis ou se existe aqui algumas nuances que é necessário ter especial atenção. Não. Ou seja, nem todas as entradas de capital são automaticamente elegíveis. O regime é relativamente abrangente, inclui desde aumentos de capital, retenção de lucros, conversão de suprimentos, mas há sempre aqui um conceito-chave que é transversal, que é um aumento líquido dos capitais próprios. Ou seja, não basta haver uma mera entrada, é preciso que exista um reforço líquido efetivo na estrutura financeira da empresa. E isso implica aqui olhar para um horizonte temporal alargado das operações e garantir que, para além da forma jurídica da operação, que é verificado o seu impacto real
nas contas da empresa no período em análise. Obrigada, até porque o ICE é um benefício fiscal que está em vigor desde o ano fiscal de 23, portanto é necessário também ter em atenção todas estas entradas que foram feitas ao longo do tempo, de forma a ser feito o cálculo da forma mais correta e adequada. Portanto, pegando aqui neste seguimento, não é, de nuances técnicas aqui na determinação dos aumentos líquidos de capitais próprios elegíveis, perguntava-te, na tua opinião, quais é que são aqui os erros mais frequentes ou mais comuns que as empresas continuam a cometer na aplicação do ICE? É assim, apesar do ICE ser relativamente simples na teoria, nós na prática vemos aqui alguns erros com bastante frequência. Um dos mais comuns é as empresas olharem para os aumentos de capitais isolados e não para o conceito de aumento líquido como eu tinha referido. Ou seja, no período em análise, consideram apenas os aumentos de capital e não consideram as reduções de capital no mesmo período. Outro ponto está aqui relacionado com a elegibilidade de certas operações, sobretudo em contextos de grupos empresariais ou até na conversão de suprimentos. E por fim, há ainda um terceiro ponto que eu destacaria e provavelmente é aqui onde a maioria dos erros acontecem, até mesmo sem que as empresas se apercebam dos mesmos, que é o conceito de lucros passíveis de distribuição. Ou seja, nem todos os lucros das empresas são passíveis de distribuição e, consequentemente, nem todos estes lucros são elegíveis para o ICE. Ou seja, para que esta retenção de resultados conte para o ICE, como eu tinha referido, estes lucros têm de ser efetivamente passíveis de distribuição. E isso implica aqui que eles cumpram um conjunto de regras societárias, como a existência das reservas legais já integralmente constituídas, a inexistência de prejuízos acumulados e, na prática, o que nós vemos é que muitas empresas não fazem esta validação prévia do contexto legalmente em termos societários, o que, para além de inviabilizar aqui o usufruto do benefício em contexto de auditoria, representam aqui erros de natureza fiscal e contabilística de que devem ser acautelados. Ou seja, como eu tinha referido no início, apesar de ser aqui um benefício fiscal que o seu regime é simples na teoria, existe aqui a necessidade de algum rigor técnico ao nível fiscal e contabilístico para a sua aplicação. Obrigada, Pedro, até porque depois estes benefícios fiscais são sujeitos a processo de auditoria por parte da autoridade tributária, portanto é extremamente Exatamente. importante garantir que existe um dossiê fiscal devidamente organizado e com toda a contabilidade devidamente lançada. Portanto, obrigada, Pedro, pela tua disponibilidade e participação Obrigado. sobre este tema. Posto isto, avançamos então para o tema seguinte, que aborda o programa de trabalhos da European Financial Reporting Advisory Group para 2026, e para falar sobre este tema chamava Lourdes Guerra para falar um bocadinho em mais detalhe sobre o artigo que preparou. Olá, Lourdes, bom dia. Olá, Manuela, bom dia. Bom dia, obrigada por estares aqui para falar um bocadinho mais sobre este artigo que escreveste, nomeadamente abordas a transformação sobre o que tem sido o processo do relato de sustentabilidade e que está a provocar no contexto empresarial, como está a provocar no contexto empresarial europeu, sobretudo através do Corporate Sustainability Reporting Directive e das novas exigências do reporte ESG impostas pela União Europeia. Neste texto defendes que o relato de sustentabilidade deixou de ser uma prática voluntária ou meramente reputacional para passar a integrar
a estratégia e também o processo de governação das empresas, exigindo que a informação seja mais rigorosa, comparável e auditável. Sublinhas ainda aqui que a sustentabilidade será cada vez mais um fator de competitividade, acesso a financiamento, atração de investimento e ainda está relacionado com o relacionamento de stakeholders, obrigando as organizações a desenvolver processos internos mais robustos de recolha, tratamento e validação dos dados ESG, também para ir ao encontro daquilo que está a ser solicitado a nível europeu. Portanto, assim, Lourdes, tinha aqui umas questões adicionais para te colocar sobre este tema, que, começando então pelo que defendes no artigo, ou seja, que o relato de sustentabilidade vai deixar de ser aqui um exercício de compliance e passar a integrar a estratégia empresarial. Portanto, na prática, consideras que a maioria das empresas portuguesas já está verdadeiramente preparada para essa mudança cultural ou continuamos a existir aqui, sobretudo, abordagens muito orientadas para cumprir o que é obrigatório, cumprir requisitos? Bom, o que eu observo no trabalho com empresas de diferentes dimensões, diferentes setores, é que ainda há aquela lógica muito dominante de o que é que eu tenho que entregar, qual é que é o requisito, quando, não é? E, portanto, aqui o relatório ESG, o relatório de sustentabilidade, quando são feitos, são tratados muitas vezes assim com um projeto paralelo, com uma data de entrega, fecha-se o projeto, arquiva-se o tema e continua-se a gerir o negócio como antes. Com estas novas orientações, ou estas orientações também mais atualizadas e convergentes para um fim muito específico, isto vai alterar, como eu menciono também no artigo. Agora, eu creio que a forma como este relato ou como este exercício ainda é encarado também tem uma origem muito cultural, ou seja, procura-se gerir muito aquilo que é o dia-a-dia do chão de fábrica, das organizações, e portanto implica, ou gere-se o que implica primeiro a sustentabilidade económica do negócio, e não se olha para a sustentabilidade como um todo. E claro, também que em grande parte isto é consequência da forma como os próprios quadros normativos foram evoluindo nos últimos anos, como têm sido introduzidos, é uma velocidade algo grande, com uma grande complexidade, com muita terminologia técnica, e nem sempre as organizações dispõem de equipas, não é, para parar, para olharem para estes temas e para verem como é que eles impactam também no seu modelo de negócio. A CSRD e a ESRS trouxeram algo aqui também muito específico que eu gostaria de mencionar, que se prende com a realização de uma análise de dupla materialidade, ou seja, as organizações agora aqui também que estão abrangidas, claro, por estas diretrizes, são convidadas a olhar para aquilo que é o seu impacto no mundo e para os riscos e oportunidades que o mundo também cria para elas, não é? Porque elas não estão isoladas, fazem parte de um ecossistema e têm que olhar sem dúvida para este tema. E quando isto é feito a sério, quando esta análise é feita a sério, toca sem dúvida na estratégia e aquilo que acho que é realmente o turning point do tema. Portanto, começamos a tomar decisões mais informadas, começamos a investir de forma mais estratégica e mais segura, seja no produto, na forma como fazemos o negócio, na nossa cadeia de fornecimento e, portanto, já vi empresas onde este processo foi feito, onde criou conversas onde nunca tinham acontecido e, portanto, o departamento de sustentabilidade ou de qualidade ou de produção não eram só departamentos isolados, começaram a conversar e portanto, isto era assim que deveria acontecer sempre. Infelizmente não é regra, ainda é uma grande exceção, mas é, claro, um sinal de que estamos a evoluir, há uma mudança a acontecer e, portanto, eu acho que a discussão aqui começa a ser o que é que, não tanto o que é que eu tenho de reportar, mas o que é que isto diz sobre o meu negócio e, portanto, as organizações acabam por ter que olhar para este tema desta forma. E, portanto, elas existem, as organizações de reporte não vão a lado nenhum e eu acho que esta alteração de visão, da integração com o negócio, dá-me aqui algum otimismo para o futuro destes temas. Até porque estás aqui numa posição privilegiada, não é? Contactas diretamente com uma realidade muito diversa, não só de Sim. setores, mas também de dimensões, de infraestruturas, portanto, pegando aqui um bocadinho também na tua experiência, não é? E sabendo que o tecido empresarial português é composto sobretudo por pequenas e médias empresas, o que é que o plano de trabalhos para 2026 pode implicar para estas entidades? A norma voluntária de relato vai deixar de ser voluntária?
Olha, esta, na minha opinião, é a questão mais urgente e a mais subvalorizada no momento. Portugal, como disseste bem, é um país de PMEs. A esmagadora maioria não vai cair ou não vai estar diretamente abrangida pela CSRD, pela Diretiva de Relatos de Sustentabilidade, porque não atinge os limiares de dimensão, ok? E há uma tendência muito natural das organizações ou das PMEs dizerem isto não é para mim, o que não é verdade de todo, ok? Portanto, quando nós pertencemos a um grande grupo ou quando somos fornecedores, por exemplo, nós vamos ter que também têm obrigações de relato, é sem dúvida inequívoco que essas obrigações vão ter que ser respondidas ao longo da cadeia de valor e, portanto, qualquer fornecedor português que trabalhe para outros, com outros, vai começar a receber pedidos de dados de sustentabilidade e, portanto, não é porque quer, é porque o seu cliente ou o seu investidor ou a banca, digamos assim, portanto, algumas das suas partes interessadas têm que cumprir determinados requisitos de reporte ESG e, portanto, têm que incorporar essa informação. E, portanto, o que a EFRAG diz também no ato delegado sobre esta norma voluntária e que à partida será publicada em junho deste ano, é que isto também deve ser encarado como uma oportunidade, não é? E quando eu digo a palavra aqui voluntária, não deve criar aqui uma ilusão, porque na prática a obrigatoriedade vai chegar. Ela é voluntária porque ela existe uma estrutura muito harmonizada e que cola, que liga, digamos assim, com a CSRD, mas na prática ela, por um meio indireto, ela vai ter que ser analisada e reportada. E, portanto, as PMEs que acabem por aqui ser assim um pouco mais resistentes ou não adotarem esta norma de forma mais proativa, não vão ter aqui a vantagem competitiva de se diferenciar, de conseguir ganhar negócios e investimento na dianteira. E se me permites, o que eu também gostaria aqui de recomendar, não é? Qualquer PME neste momento é simples, não espere aqui por uma orientação mais fechada ou por uma obrigatoriedade. Comecem a mapear já o que fazem em termos ambientais, sociais, de governança, como é que isto se liga com a componente económica, mesmo que de uma forma básica e rudimentar. Olhem para esta orientação, porque quando este enquadramento estiver também mais maduro, já não vão partir do zero e, portanto, partem aqui de uma posição muito mais favorável e mais competitiva também. Favorece sempre quando antecipamos, não é? Temos mais tempo para recolher a informação, preparar tudo mais certeiramente, portanto é um ótimo conselho. Obrigada, Lourdes, por essa nota adicional e queria por fim também colocar-te uma última questão relacionada com o teu entendimento, de uma forma geral, sobre aquilo que temos vindo a verificar também em outros palcos internacionais, o que é que têm sido as tendências a nível de sustentabilidade, se neste caso especificamente o relato de sustentabilidade se está a dirigir para a rigidez ou para uma simplificação do processo. Bem, eu aqui vou ter, não tenho uma bola de cristal para te dizer ou para te dar uma resposta, vou-te dar a minha resposta honesta, é para as duas coisas ao mesmo tempo. Depende muito de onde se olha. Ou seja, há aqui uma camada que se está a tornar mais rígida e deliberadamente. Por exemplo, a componente da digitalização é um exemplo muito claro de rigidez, ok? Nesse sentido. A EFRAG o que está a fazer é já desenvolveu, mas também tem vindo aqui a consolidar a taxonomia XBRL para as SRS, o que significa que todos os dados de sustentabilidade vão ser legíveis por máquinas, comparáveis automaticamente e verificáveis de forma muito sistemática. Ou seja, isto cria aqui uma estrutura de rigor ao processo de reporte, mas é necessário, porque agora, nesta fase, qualquer empresa pode escrever o que entender, não é? Mesmo que esteja a procurar responder aos requisitos, mas era quase impossível comparar dois relatórios ipsis verbis. E, portanto, esta rigidez da digitalização do processo vai acontecer. Por outro lado, há uma camada, se olharmos no sentido da simplificação, o que a EFRAG também está a fazer, e muito bem, está a procurar mapear e promover a interoperabilidade com outros referenciais, nomeadamente o GRI, Global Reporting Initiative, o ISSB, o GHG Protocol, que nos dá a orientação, portanto, do mapeamento do inventário de gases com efeito de estufa. Isto são só alguns exemplos. Porquê? Porque as empresas, neste momento, também, e isto também acaba por ser aqui quase um preconceito sobre o tema, que é nós, empresas, estamos a reportar
a múltiplos requisitos de reporte, não é? Porque as solicitações são muitas e torna aqui o nosso trabalho redundante e quase desnecessário. E, portanto, está-se a fazer aqui um mapeamento e quando estes mapeamentos estiverem totalmente atualizados e convergentes, o esforço vai-se reduzir e, portanto, é um processo simplificado e mais unificado de reporte. Portanto, para a mesma ou para diferentes orientações, eu vou ter uma única forma de reportar e vou reportar uma única coisa. Portanto, a própria norma voluntária que falávamos há pouco para as PMEs é um sinal de simplificação. Portanto, é um conjunto muito mais proporcional, muito mais realista, adaptado àquilo que é o dia-a-dia das empresas e que não depende única e exclusivamente e que não tem, tipicamente, departamentos de sustentabilidade com 10 pessoas a olhar para isto. Portanto, o que está a acontecer é uma espécie de estratificação, mais rigor para quem está no topo da cadeia, mais acessibilidade para estas organizações de menor dimensão e de menos recursos que estão a entrar. Não é um processo perfeito, e isto também já aconteceu há bastantes anos a esta parte, quando se começou o exercício de relato financeiro, mas a direção está certa e, portanto, o que eu diria para terminar é que 2026, não sendo aqui um ano em que vai mudar tudo, não vai, é um ano em que várias peças legislativas e várias peças até de orientação estão a ser construídas, os atos delegados, a taxonomia digital, esta norma voluntária, finalmente ganham aqui alguma forma ao mesmo tempo, reorientam mais o processo de relato e na prática, se me permites, acabando aqui de uma forma muito simplista, não é aqui uma questão de esperar que o pó assente, porque ele não vai assentar, vai a mudar de sítio, portanto as organizações têm que procurar ajustar-se, estar muito atentas às orientações para não perderem aqui, lá está, mais uma vez, a sua capacidade de reporte, porque isso implica também negócio, implica investimento, implica competitividade, implica inovação ao final do dia. Claro, até porque, como referiste há pouco, mesmo que não as afete agora diretamente, já as afeta indiretamente através da cadeia Claro, de fornecimento. Portanto, é um claro. tema de extrema importância e esperemos então agora pelo mês de junho para ver se temos aqui alguma atualização. Obrigada, Lourdes, por Obrigada. este bocadinho. Obrigada. Portanto, posto isto, damos por terminado os temas de destaque aqui do mês. Vamos então passar à análise da nossa newsletter e para tal chamava então aqui o Guilherme e a Marlene para falarmos um bocadinho sobre as principais oportunidades de financiamento. Olá Marlene, olá Guilherme, bom dia. Olá, bom dia. Obrigada pela vossa disponibilidade. Portanto, Guilherme, pedia então aqui para falares um bocadinho sobre as principais oportunidades de financiamento a nível nacional. Sim, olá. Olá, Manuel, olá, Marlene, e olá a todos os que nos estão aqui a acompanhar a mais um Spotlight. Eu começaria, se calhar, por abordar aquilo que são as oportunidades divulgadas mais recentemente, que têm aqui um cariz mais territorial, e falo essencialmente naquilo que é a região do Algarve, com dois avisos de objetivos diferentes, mas para a mesma região. O primeiro que trago aqui para abordar é o sistema de incentivos à base territorial, inovação e modernização para o aumento da produção e da criação de novas empresas e negócios. E acho que a designação do aviso é aqui bastante clara relativamente ao seu objetivo. Ou seja, o objetivo é mesmo apoiar investimentos de mais baixa dimensão para a criação de micro e de pequenas empresas e também para a expansão e a modernização da sua atividade, de forma a contribuir aqui para o emprego e para a diversificação da base produtiva regional. Tem aqui uma dotação de 5 milhões de euros e uma taxa de financiamento de 60%, e aqui com um calendário de candidaturas que está dividido em 3 fases, sendo que a primeira fase termina aqui já a 30/7. Num outro sentido, aqui uma oportunidade mais no âmbito da economia circular, com um claro objetivo de apoiar projetos de circularidade da água nas empresas e visando, nomeadamente, a otimização da sua utilização e da circularidade dos recursos através daquilo que é conversão dos processos produtivos. Também com uma incidência aqui na região do Algarve e com uma dotação de 5 milhões de euros
tem também uma taxa máxima de financiamento de 60%, e está na mesma, dividida aqui em 3 fases no calendário de candidaturas, sendo que a primeira termina também a 30/7. Já num âmbito de abrangência maior naquilo que é as regiões aplicáveis, e como oportunidade já para todas as regiões da NUT 2 do continente português, no âmbito da internacionalização da ID, aqui em operações de ID industrial à escala europeia, com o objetivo de apoiar operações tanto de cariz individual como em copromoção, que visam promover essencialmente o cofinanciamento nacional a entidades portuguesas que participem em projetos europeus de ID e promovidas no âmbito de iniciativas europeias da rede Eureka. Apresenta aqui uma dotação de 10 milhões de euros com taxas de financiamento bastante atrativas que podem atingir os 80%. Depois, abordar numa ótica, numa visão de horizonte temporal mais alargado. Penso ser importante referir que foi este mês divulgada a republicação do Plano Anual de Avisos do Portugal 2030, sendo que são aqui atualizadas as perspectivas de divulgação de oportunidades ao longo do ano, e talvez olhando aqui para alguns avisos mais concretos, posso mencionar que se aguarda, e aqui uma vez mais e depois de muitas alterações à data de divulgação, uma vez mais aparece aqui a inovação produtiva para outros territórios, a aparecer com uma previsão de abertura aqui no final deste mês de maio, podendo também sublinhar a previsão daquilo que é a abertura do sistema de incentivos à qualificação das PMEs, que altera aqui a sua previsão para o final do mês 10, e também o sistema de incentivos ao ID empresarial, que mantém aqui a sua previsão de abertura a 30/9. Uma das grandes novidades é também aqui a introdução daquilo que são os sistemas de incentivo mais direcionado para o componente da defesa, tanto no cariz de ID como também no cariz de investimento empresarial, mais na ótica produtiva. Obrigada, Guilherme. Sem dúvida que foi aqui uma boa novidade do mês de maio. Finalmente temos aqui uma previsão temporal de novos avisos. Portanto, a quem nos está a assistir, recomendo a subscrever a nossa newsletter para ficarem a par da abertura destes avisos que estão previstos a nível de Portugal 2030. Então, obrigada, Guilherme, aqui por esta nota adicional. E, portanto, passava então agora a palavra à Marlene, para falarmos aqui um bocadinho sobre o que é que está disponível a nível europeu. Olá, bom dia Manuela, bom dia Guilherme. Relativamente às oportunidades de financiamento europeu, resolvemos destacar uma vez mais o Eurostars, um programa cuja convocatória vai abrir em julho. Portanto, o Eurostars é financiado pela União Europeia através do programa Horizonte Europa e é desenvolvido em parceria com a Eureka. E, portanto, é uma excelente oportunidade para as PMEs, para startups, spin-offs e também outras entidades, porque também é aberta a universidades e centros de investigação, a colaborarem em projetos internacionais de ID. Portanto, é um programa que se destina sobretudo a empresas estabelecidas há pelo menos 2 anos, para que então consigam desenvolver e maturar as suas tecnologias em qualquer área ou setor de inovação. Isto porque tem uma abordagem bottom-up, portanto o programa não vai definir áreas temáticas específicas e, portanto, permite que os candidatos tenham liberdade ao propor os projetos nas áreas que consideram mais relevantes. Portanto, isto significa também que os projetos podem ir desde fases mais iniciais, portanto com TRLs mais baixos, até a uma demonstração em ambiente relevante ou num contexto mais semi-industrial, portanto em TRLs já mais elevados, incluindo também a componente associada ao desenvolvimento do modelo de negócio. Os consórcios deste tipo de projetos, por norma, rondam os 2 a 4 parceiros, sendo por norma também de 2 ou 3 países diferentes, e é obrigatório que pelo menos um deles pertença à União Europeia ou que seja pelo menos associado ao programa Horizonte Europa. Em termos aqui de duração, este tipo de projetos dura normalmente entre 2 e 3 anos e tem um orçamento indicativo
de mais ou menos 400 mil euros por parceiro. Portanto, este valor pode variar de acordo com as regras de financiamento nacional de cada país, mas por norma é este o valor indicativo. Como mencionei, as candidaturas abrem a 9 de julho e prolongam-se até ao prazo de submissão até ao dia 10 de setembro e, portanto, nós estamos aqui disponíveis para discutir ideias de forma a identificarmos as melhores oportunidades e transformar então este programa em projetos concretos. Até porque sabemos que estes projetos a nível europeu são um bocadinho mais complexos, sobretudo quando envolvem aqui consórcios internacionais. Portanto, Marlene, obrigada pela dica, porque efetivamente, ainda que o aviso só abra em julho, agora que é o momento de planear a candidatura. Portanto, obrigada Marlene, obrigada Guilherme por estarem disponíveis para falar aqui um bocadinho sobre as principais oportunidades de financiamento. Por hoje é tudo. Obrigada por ficar desse lado. Voltamos no próximo mês e até ao próximo Spotlight.